Fala galera, beleza? Bora de Bleach, hein? Bora de Bleach, tô ansioso pra ver esse segundo episódio. Não vi ainda, mas já sei que tem muita coisa braba acontecendo. Tentei correr dos spoilers igual louco, mas eu acho que eu não consegui muito bem, não. Não fui muito bem, né? Não tive muito sucesso. Mas vamos que vamos, vamos lá, porque eu tô curiosíssimo pra saber como é que foi. Quero saber de novo como que foi a animação, né? Entre outras coisas também. No finalzinho a gente vai ver aí um vídeo lá do Narrativando, tá? Do Narras aí falando sobre o episódio e vamos ver o que ele achou. Eu achei isso bem interessante. Eu procurei também do DC lá do Bleach Brasil, até agora eu não achei nada. Não sei se ele tá acompanhando o Bleach, eu duvido que ele não esteja. Eu acho que ele tá sim. Acho que ele não tá com tempo pra gravar vídeo, coitado. Deve estar ralando pra caramba. Afinal de contas, infelizmente CLT é foda, né? Aliás, tem que trabalhar pra pagar conta, né? A gente sabe muito bem. Internet não é de graça. Mas, enfim. Bom, vamos lá, porque eu tô curiosíssimo aqui para saber como é que foi. De novo, eu não vou poder passar, né? Como normalmente aí para vocês poderem ver, tive que tentar dar uma de chavada aí, né? Para vocês ficarem mais ou menos por dentro aí. O que importa aqui são as reações, né? Então, vamos ver qual era a parada. Eu tô ansiosíssimo, ansiosíssimo para saber como é que foi esse episódio. E eu já sei que o mestre do episódio é o Urahara, né? E que na minha opinião é o maior vilão da saga de Bleach, tá? É a minha opinião. E eu tenho um vídeo exatamente falando sobre isso aqui no canal, beleza? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Que no caso, o vídeo é esse aqui, ó. Vou te mostrar, calma aí. Ó, o vídeo é esse aí que vocês estão vendo na tela, esse aqui, ó. Exatamente esse, tá? Até a Soul Society está sendo enganada, tá bom? Aqui, ó, a capa diz, ele é mais perigoso que Aizen, tá? Esse vídeo aqui de teoria tá bem interessante, ele é antigo pra caramba, tá? Conta com 16.730 visualizações. Caraca, hein? Sinistro. Dá uma olhadinha aqui. Tem outros vídeos também interessantes, até falei mesmo do Mayuri, Mayuri aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, beleza? Depois que eu tenho certeza que vocês vão achar interessante. Desculpa o soluço aí, porque às vezes do nada me dá um soluço. Mas aqui, ó, beleza? Eu vou deixar depois aí o link na descrição aqui para você poder acessar. Tamo junto? Então, demorou. Então bora lá, porque tô mega curioso. Desde já, muito obrigado pela sua presença, pelo comentário que vocês vão deixar, porque isso aqui ajuda pra caramba a fazer com que esse conteúdo aqui alcance outras pessoas, tá bom? Ajuda nessa aí, por favor. Vamos lá, tamo junto. E muito obrigado também pelos likes que vocês deixaram aí, tá bom? Obrigado de verdade, pessoal. Vamos lá, que é Bleach, tô ansioso e já sabe, né? Se é Bleach, é isso aí. Não tem como. Vamos lá. Eita, tá bonito, hein? Caramba. Uh, Ó, tá bonito, hein? Qualidade, hein? As cores também estão muito lindas. Como é que eu posso dizer? Não com medo, não é isso. Ele não aparenta estar com medo, mas ele aparenta mais estar com. Sabe? Porra, esse cara me enchendo o saco. Caraca, hein? Essa imagem. E ele é um cientista Urahara, né? Caraca. Cortou ele? Como? Mal consigo engatear.
Isso aí, Gridio, valeu. Mas o bagulho de veneno não se desfez. Caralho. E a bancada se desfez. Mas a luta dele foi rápida. A luta deles eu pensava que ia ter um pouquinho mais. Foi maneiro pra caramba, mas. Ele tá com parte do coisa também. Ih, cara, ela. Eita. Ah, Urihime, boa. Você tem que encher. Ai, Conforme a pessoa sabe sobre a maldição, né? Quem passa debaixo de uma escada sem saber do negócio de azar não liga, mas quem é. sabe fica com o negócio na cabeça Eu mesmo não passo. Eu mesmo não passo embaixo de escada. e atribui o azar ao ter passado debaixo da escada. Então achei que foi uma coisa bem legal que o Gege fez em Jujutsu Kaisen. Em Bleach, as explicações de poder são totalmente desnecessárias nesse quesito, né? Em alguns personagens vai fazer sentido, tipo o Mayuri. Sim, no Mayuri faz sentido ele explicar o poder dele. Ele E muito, porque ele sempre modifica as coisas, né? Ele sempre tá trazendo coisa nova. Então é interessante ele tá sempre explicando. Pelo menos eu gosto de ouvir e ver as explicações do Mayuri. gosta de se mostrar e caralho, É. isso é muito foda. Em outros personagens vai fazer mais ou menos sentido. No Aizen tem um nível ali e no Askin também. Só que Uhum. o do Askin é até um negócio mais complicado, porque como o poder dele é realmente difícil de entender, a gente precisa disso sendo dito em algum momento. Agora, eu Explicações, né? botaria o Askin para falar ou um narrador para falar? Cara, eu colocaria o Askin falando, porque eu acho que nada é melhor do que a própria pessoa que desenvolveu aquilo, né, para poder explicar o efeito da parada. Sabe? Porque é aquele negócio, uma coisa é ter um narrador falando, explicando, e outra é o próprio falando. Eu acho que tem mais impacto. Pelo menos se eu fosse colocar isso numa mesa de RPG, por exemplo, eu não colocaria uma narrativa, sabe? Eu colocaria o vilão explicando a situação. Isso seria legal, porque também mostra o tamanho do ego dele, né? Vocês podem dizer que um narrador seria melhor para a lógica interna da obra, porque o personagem manteria a vantagem de ter o seu poder no segredo. Só que, por mais que isso faça sentido lógico, dentro da escrita é algo chato. Ter uma É. voz neutra explicando a situação no meio de um combate ou de Sem contar que a própria narrativa, ela sempre tenderá a ser neutra, né? Daquilo. A voz será um pouco mais. Não grave, mas um pouco mais neutra propriamente dita para que a pessoa possa entender, né? Ela será dita com calma para que as explicações possam ser absorvidas pelas pessoas. E eu acho que quando é o próprio falando, quando é o vilão, por exemplo, falando, tem muito mais impacto, porque mesmo que ele fale rápido ou de uma forma grosseira ou tenha uma voz aveludada, como é o caso do Aizen, né? Você pode não entender de primeira, mas você volta depois para poder entender, né? Você vê ali de primeiro na empolgação e tal, mas depois você volta para poder entender, sabe? E eu acho isso fascinante, cara. Eu gosto pra caramba. um embate, é chato. Quando é o próprio personagem que explica, você demonstra mais da personalidade dele, Sim, das suas características, o do seu ego. jeito e por aí vai. Então, o autor tem que escolher: eu quero dar mais personalidade à minha obra, entre aspas, né? Ou eu quero ter mais lógica. E eu vou te contar que a maior parte dos autores prefere a personalidade do que a lógica. O que o Claro. Kubo vai fazer nessa situação é ser autoconsciente em certos momentos. Quando o Rose explica o poder dele pro Mask Masculine, o Mask Masculine fala: "Ah, é?" E perfura os tímpanos. E vence a luta. Ou seja, o autor está consciente da burrice que é explicar o próprio poder. Aqui Uhum. na batalha do Askin e do Urahara, o Askin vai explicar o próprio poder pro Urahara. E ele vai perguntar pro Urahara: Urahara, qual é o seu poder? Mas aí que tá. A parada dele, eu acho interessante porque que ele falou isso. Porque ele se viu na vantagem.
Ele se viu na vantagem ali, entendeu? Por isso que ele pode ter explicado. Porque eu acredito que se ele não estivesse na vantagem, ele não iria explicar. Porque ele estaria correndo. Entendeu? O Eskin, tô falando pelo Eskin, sabe? E aí o que o Urahara vai fazer é responder: eu não vou te Eu contar. não vou te contar. Eu não vou te contar, cara. É, Então, o autor está veja por si consciente mesmo. do problema estratégico que é revelar o poder. Mas ele vai Uhum. fazer da mesma forma, né? Sim, Porque é o que ele escolheu para a estética da obra, vamos dizer há assim. momentos pra Mas isso, né? personagens irão lidar com isso exatamente, né? Uhum. Da forma que a gente esperaria. Alguns vão usar como vantagem, outros vão simplesmente se recusar a explicar o poder também. Eu acho Sim, essa cena do Mask muito merda, eu discordo. É tipo, eu o acho muito Rose legal. é um capitão ruim. Ele é o capitão mais novo. Caraca, isso aí é do. Ai, pera aí que eu vou lembrar o nome. Pera aí, eu vou lembrar o nome. E é um anime que eu gosto. Mas que faz o que qualquer personagem numa guerra faria pra sobreviver. O que é necessário. Então eu não acho a cena ruim. Pra mim a cena seria ruim se o Mask não fizesse disso. Entendeu? Não Uhum. fizesse isso. Não, o Toshiro tem a mesma idade que a vida nisso, um pouco, né? Mas no mangá é bem chatinho. No anime também não vai ser das melhores coisas. Mas por que que eu acho que isso aconteceu? Porque o arco final é rushado. O arco final Uhum. é rushado. E a forma mais fácil de você acelerar uma história num quadrinho é escrevendo. O É, personagem vai falar literalmente o que o autor quer que ele diga, e as coisas ele vai expor, né, vai ser expositivo, e em vez de ter gasto. Imagina que para fazer isso que eu falei, os dois debaterem mentalmente, você teria que ter. ele diz que já viu de tudo, se refere exatamente a ele ter sido. Sido não, ele é um cientista ainda, né? O Urahara é um cientista. No caso, pelo fato dele ser um cientista, ou seja, ele já viu muita coisa, ele já fez muito experimento, ele já tentou várias coisas, teve sucesso, teve falhas. A minha visão sobre o lá do Mayuri, né? E o Mayuri tá usando aquela roupa lá, ele não enfrenta o Mayuri. Ele não vale a pena. Aí ele tenta trazer o Mayuri pra cima dele, pra uma espécie de armadilha, só que o Mayuri não cai, então ele nem luta, Ele te envenena e sai correndo. Ele não luta diretamente. Ele né? não sabe lutar diretamente igual outros personagens. Ele envenena e sai correndo. A estratégia dele é essa: envenena, sai correndo, envenena, sai É, correndo. Envenena. ele fez isso com o Grindyol, pô. Grindyol correndo atrás dele, ele correndo do Grindyol e tal, e de repente, bum, bola de veneno. É muito engraçado que o Askin é literalmente o Singed de League of Legends. O cara corre e solta veneno. E não morre. Ele tá morrendo. Ele ativa a ult, começa a correr e recupera a vida inteira. Caralho, mané, o bicho é chato em qualquer multiverso, né? E todo mundo fala, o povo fala, por que os personagens de Bleach ficam seguindo o Askin, sei que e tal? Aí corta pro League of Legends, tipo, o maior meme de todos. Não persiga o Singed. E aí o que que a pessoa vai lá e faz? Ela Persegue o persegue o Singed. Singed. O time inteiro perseguindo o Singed. Não, ele tá com E se 30% de vida, dá pra envenenando. matar, dá pra matar. E aí quando você vê, o cara matou todo mundo e recuperou a vida inteira. Existe aí um elemento real, né, em seguir o Askin. Realmente acontece. Mas aí comentando sobre esse final de luta aqui, eu acho que ao invés de. De novo, tá? Eu achei que foi muito rápido. Eu acho que poderia ter valido aí um episódio inteiro, pelo menos. De luta, de verdade. Destruindo umas coisas, cortando e regenerando, cortando e costurando. Eu acho que poderia ter feito mais coisa, cara. Sei lá, mas é que eu achei muito rápido. Eu achei muito rápido, eu não sei vocês, mas eu achei muito rápido a batalha do Urahara com Eskin. Mas, beleza. Mas foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Quando acabar aqui, eu vou dar minha. Vou falar o que eu achei do episódio. Ter Mas já dá tanta pra entender. explicação do Askin, ia ser muito mais benéfico para a obra ter o próprio Urahara pensando um pouco sobre isso. Assim, não vamos mudar tudo, porque isso é muito fácil, muda tudo. Não, mas deixa o Askin falando, só que parte do Askin falando, bota pro Urahara pensando, só muda o jeito de falar, né, para botar o Urahara pensando, e aí introduz a questão do Hollow nisso. Será então que uma Heiatsu Hollow pode funcionar? A Heiatsu de um Arrancar e de um Hollow são diferentes. Sei que. No caso ele seria o quê? Tipo, invisível, é isso? Que você tá querendo dizer? Tipo, invisível a percepção do Asking? Então talvez aquele plano, três pontinhos. E aí quando chegasse o Green Joe aqui, não seria tão súbito, sabe? Porque o Green Joe chegando aqui é meio. Tá, beleza, o Urahara se preparou e tal, sei que. Mas ele não sentiu o Grinjow, né? Não sentiu a presença. Mas é só súbito demais. Não tem um. Não tem uma construção decente para a surpresa. Lembrando É, que
surpresa não quer dizer que vem do nada, tá? E preparar surpresa não quer dizer que você estraga a surpresa. Sim, até porque em momentos chaves ali, oportunos, poderia ter colocado alguma coisa diferente, né? Alguém se aproximando, uma visão à distância, sabe? Eu acho que poderia ter sido feito isso. Ou então no momento em que o Eskin manda sei lá, fortificou o veneno, por exemplo. De repente é uma visão olhando de longe e do nada tipo um gemido leve assim, sabe, do veneno tá sendo absorvido pelo corpo. Algo assim, sabe, que tipo ia levar a galera a falar assim: "Opa, tem mais alguém aí". Isso ia ser legal, né? Não teve. É só você ver filme de terror, suspense, investigação policial. Os filmes têm surpresas, mas elas são devidamente bem preparadas. Então, eu acho que poderia ter tido um pouco mais do processo mental do Urahara se preparando. Eu acho que seria muito legal ele falar sobre, tipo, três alternativas que ele pensa rapidinho e corta. Não, se eu fizer isso, não. Aquilo, não. Isso, não. Também Não, mas talvez a Reiatsu Hollow é diferente de uma Hunter. Será então que aquele plano... Alguma coisa seria assim, legal, né? seria legal. Aí a gente ia Porque ficar, ué, que senão essa plano? parte aqui só fica muito... Tipo, É, o Askin é um personagem que já toma tempo de tela demais, falando. Ele acabou ficando muito mais relevante do que eu acho que ele deveria ficar na história. Ao tempo todo ele falando. Aí aqui a gente quer ver o Urahara, sabe? A gente vê o é, Urahara sendo foda. Aí tá o verdade. Askin enrolando, enrolando, enrolando. Então eu acho que é um problema grave do arco final. Que beleza, como a gente falou, dá pra entender de onde veio o rush, a pressa de terminar a história. Mas isso não remove o erro, entendeu? E aqui eu acho que é um erro muito grave, não só pela exposição em si, mas porque acaba tomando o tempo de outros personagens que o autor Sim. prometeu aparecer na história, tipo o Grinjow. No mangá, essa é a última aparição do Grinjow. E aí? E Uma bosta. Então, vamos ver é, como é que vai ficar aqui no anime, né? Pelo menos as novidades. O Grinjow aqui foi um Deus Ex Machina, não porque ele está não, lá, né? Deus Ex Machina é quando realmente vem do nada. do Aqui o nada. Grinjow está lá, ele invadiu o castelo, ele estava paralisado, mas não estava morto, É. etc, etc, etc. No caso aqui é forçado, tá? É só forçado. Tem uma diferença entre forçado e Deus Ex Machina. O que é uma pena. O que é uma pena, né? Porque se tivesse dado algumas dicas de que alguém estava ali, eu acho que a surpresa teria sido mais impactante. Porque a construção é mal feita. Tipo, lógica, a possibilidade disso acontecer está dentro da história, mas a história não se preparou narrativamente para a surpresa ser bem Agradável, colocada, né? entendeu? Também. Agora, Ela só é uma grande surpresa, mas agradável, agradável mesmo, não é tanto assim. É legal ver o Grindew, isso eu acho legal. uma coisa que é importante lembrar, agora de lore, né, de Bleach, é que os Quincy's estão poderosos no Último arco. Varvelt Ah, porque a Reiatsu do Varvelt está potencializando os Queens. Se esses Queens estivessem na Soul Society, eles estariam um pouco mais fracos. Mas se esses Queens estivessem no mundo. Não um pouco, mas estariam mais fracos. uhum. E se esses Queens estivessem no mundo humano, Aí, eles estariam muito mais fracos. em É, o Varvel desvantagem total, total. Eles estariam em desvantagem total, né, no mundo dos vivos assim. E lembrando que o Varvelt ele também roubou muito da essência da Soul Society, né, do Reishi ali, no universo como um todo, né? Varvelt, além de dar buff nos Queens, ele tem uma Reiatsu específica que atrapalha a Shinigami. Por isso que a Nel e o Grinjow aqui têm vantagem, entre aspas, porque eles não estão tomando o debuff que todos os Shinigamis estão. Então, todos os Shinigamis não estão em 100% nesse local. A gente não sabe em quanto eles estão. Supõe que eles estão em 80%, 80%. 70%, não sei. Mas eles não estão em 100%. E os Queens não estão em 100%. Eles estão, sei lá, 130%. Alguma coisa A assim, mais. né? No caso é o que sei lá, tirou 20 dos Shinigamis pra colocar 20 nos Queens, né? Então, o campo de batalha aqui está influenciando eles. Na Soul Society, É tipo Magic, né? Ou Yu-Gi-Oh! O campo ele diz muito em vantagem. os Shinigamis estão em 100% e os Queens estão um pouquinho acima, tá? Porque os Queens se beneficiam da Reiatsu densa da Soul Society. E muito. Se eles fossem pro mundo humano, Aí, game se eles over. fossem pro mundo humano, Game os over. Shinigamis estariam no 100% e os Queens em 80%. Tô dando números aqui só para ilustrar, E né? tá tomando uma sova.
Então, os Shinigamis estão em desvantagem aqui. Uhum. Por isso que você pode imaginar que todos os feitos dos Shinigamis aqui nesse arco não são os feitos máximos deles, eles conseguem coisa melhor. E os Quincy's aqui estão fazendo coisas além da capacidade normal deles. Cara, é assustador como existe uma quantidade absurda de mulheres que odeiam a Orihime. Eu É não uma pena. compreendo isso, cara. Eu acho a Orihime uma personagem. Ela era uma personagem meio chatinha na primeira temporada, eu digo. Mas eu acho que no arco da Soul Society, né, quando eles invadem lá, eu passei muito a gostar dela e desde então não a desgosto. Sabe? Eu gosto bastante dela. Até mesmo naquele momento lá que o Ichigo tava lutando contra o Green Joe e tal, que ela tava lá chorando, se lamentando, e ela grita, né? Eu não achei chata, porque tinha motivo dela estar daquela forma. Eu me amarro na Orihime, cara. Não me amarro. Acho ela uma personagem muito legal, é uma personagem leve, é divertida. Eu particularmente gosto muito dela. Embora haja outras personagens como a Rukia, por exemplo, que também é uma excelente personagem, tá com ele desde o início, né, com o Ichigo, mas eu tenho mais carinho pela Orihime do que pela Rukia. Eita, acho que agora eu vou me apedrejar. Cuidado. Beleza, você viu o anime, você prefere Ichigo e Rukia, ok. Cada um tem o seu chip, né? Tem gente Sim. que prefere o Ichigo com Range, o Ichigo com Ishida. Tudo bem. Ixi. Mas a quantidade de mulheres que odeiam a Orihime, cara, eu não confio em mulher que odeia a Orihime, não. Não confio em mulher que odeia a Orihime. Por quê? Tipo, não tem motivo pra odiar a Orihime, cara. Mesmo se você viu a versão do anime que é toda cagada, que muda a personagem, que retira os momentos dela, que bota momento merda dela. É bizarro, cara. Odiar a Orihime. E é engraçado que a comunidade geral, que chegou agora em Bleach, adora a Orihime. Ama a Orihime. No Fortnite, virou meme e tal. Lembrando, eu assisto Bleach desde 2008, tá? Não cheguei agora não. Mas as mulheres da fandom antiga de Bleach odiarem a Orihime é um negócio, sei lá, cara. Ah, Uma- é tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? A maioria das meninas que eu conheci que são fãs de Cavaleiro do Zodíaco odeiam a Atena. Odeiam a Atena. E falam que ela não faz nada. É gosto, né? Coisa é você. Ah, você não gosta muito da personagem. Eu acho que você tá errado porque você foi influenciado pelo anime. Mas tá ok, cada um tem. Não, pô. Eu gosto da Orihime. Eu não li o mangá de Bleach. Eu só assisti o anime. Eu gosto da Orihime. Eu acho que vai mais questão de. Não, não é opinião apenas de não gostar. É por algum motivo. Sabe? De repente por ela ser. Assim, se mostrar frágil demais, talvez, não sei. Sabe? Mas sei lá, eu, de novo, não acompanhei o mangá, não li o mangá, sei bastante coisa por culpa do canal do DC, né? Muita coisa mesmo, mas não. O Bleach Brasil, né? Mas eu nunca li o mangá. E eu tenho alguns números de mangá aqui, mas nunca cheguei a ler. Nunca li nenhum. Porque eu prefiro o anime. Eu gosto mais da ideia de assistir o anime e tudo mais, colorido, né? Então eu sempre gostei mais do anime, desde 2008. Deixando claro. E eu sempre gostei da Orihime. Sempre gostei da Orihime. Eu sempre achei ela legal, por culpa do anime. Uma vez que eu não li o mangá, né? Então. Direito de estar errado. Mas odiar a personagem, cara, de nego que queimou o mangá na época e Nossa, não. tal. Não, Aí mano, não. bizarro. Eu assisti o anime e não odeio Orihime, mas Essa parada de queimar o mangá de Bleach aí, cara, me lembrou uma coisa muito triste. Que eu tenho um amigo, né, não vejo há anos já. E que a gente tinha um grupo de RPG, né? E a gente jogava praticamente todo fim de semana. Né? A gente jogava ou Vampira Máscara, ou então a gente jogava Tormenta, ou jogava alguma coisa ali de Daimon, né? Um enredo de terror e tal. E era legal pra caramba. Só que aí o que acontece? A gente começou, o grupo meio que se desfez, né? Uma parte começou a trabalhar e outra continuou jogando. Eu fui da galera que continuou jogando, né, por muito tempo. E esse nosso amigo também sumiu e tudo mais. Começou a trabalhar e tal. Beleza. Aí ocorreu o seguinte: de tempos depois, tempo depois que eu digo é tipo acho que quase 2 anos depois, né? Eu ainda tava jogando. A gente encontrar o irmão dele. Aí o irmão dele chega pra gente assim: pô, vocês não sabem o que ele fez, mano. A gente, o que ele fez? Ele pegou os livros de RPG que ele tinha e queimou. O cara, ele tinha, presta atenção, coleção de Holy Avenger, tinha coleção de livros de D&D,
tinha coleção de livros do Vampiro à Máscara, incluindo os Clan Book e o livro de tribo, tá? De lobisomem. Lobisomem Apocalipse também. Ele tinha Tormenta, aquele antigo, os primeiros, né? Ele tinha também Trevas, também tinha. E um monte de suplemento. Era o cara do RPG pra gente. Era o Mega Book Master RPG. Era ele. Ele tinha de tudo. E o cara me queima tudo. Tudo, 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 tudo. Por quê? Porque ele entrou pra igreja e começou a ver que aquilo era coisa do mal. Começou a acreditar que algumas coisas ruins que aconteceram na vida dele fazia parte da aura negativa dos livros de RPG. É foda, cara. Aí, isso aí que ele falou agora me lembrou esse fato triste. Mas assim, ele podia ter dado pra alguém, né? Pelo menos. Mas eu acho que ele acreditou: não, não vou passar essa maldição pra frente. Eu vou acabar com ela agora. Oh, mas era muito livro. Nossa senhora. Dá até um pouco de raiva, na boa. Mas já foi, né? Mas prefiro It-Hook. Viu? Tudo bem. O Sirius, ele é um sub-humano por ter essa opinião de merda dele, de It-Hook, mas a gente It-Hook. respeita, né? Nós Não. respeitamos os outros aqui. It-Hook é o cacete. É Orihime, Ichigo e ponto, porra. É desde o início isso. O autor mostra isso desde o início, que é Ichigo e Orihime. É Ichigo e Orihime, pô. Não é Rukia, não. A Rukia, o que ela tem pelo Ichigo não é um amor de relacionamento. Não de um homem, de uma mulher para com um homem. Não, é um relacionamento, um amor de irmão. Sabe? É tipo um amor de irmão. É isso que eu vejo na Rukia e do Ichigo pra ela. Agora, pra ele e pra Orihime é completamente diferente. Completamente diferente. Quem acha isso aí acho que tem problema, sinceramente. Ichigo e Rukia é Orihime, aceita. A gente aqui, não é só porque a pessoa é sub-humana que a gente vai, né, tratar ela mal Sob o ou mano. algo do tipo. Aqui a gente é Jamais. acolhedor. Você pode estar no chat, a gente vai te abraçar. Isso aí, cara. Isso aí, siga seus sonhos. Da mãe. É, sacanagem, né? Siga seu sonho porque nunca será realizado. Brutal. Memes à parte, tipo, tudo bem. Eu recomendo a pessoa ler o mangá, né, pra ver as diferenças, né? Que no anime tem o Ichigo saindo com a Rukia em encontro, em date. E aí as cenas da, tipo, a Orihime é a única que não tem medo do Ichigo na escola. No anime ela tem medo do Ichigo na escola. No mangá ela identifica se o Ichigo tá mentindo ou não pelo como ele tá franzindo a sobrancelha. No anime, foda-se. No mangá, o Ichigo tem. A única mulher que o Ichigo tem vergonha é da Orihime. No anime, foda-se. No mangá, o Ichigo fica todo sem graça quando a Orihime fala certas coisas. No anime, foda-se. Ah, tudo bem. Você foi. Você caiu na propaganda Ichihook, cara. Mas não é motivo pra gente te odiar. Você tem. Você pode ter a sua fantasia. Desde que você não reclame da obra e fala que o autor está errado, eu sei que e tal, tá de boa. Sobre as flores. Aqui, Lembrando que a fantasia de Ichigo e Rukia nunca será realizada. essa é a flor lírio gloriosa, Lírio. ou só gloriosa. Na linguagem das flores japonesa, significa o seguinte: coragem. E o Kubo e o Tomohisa escolheram ela para simbolizar o Ichigo. E aí tem a frase aqui do Tomohisa. E aqui é do Kubo. Tomohisa falou o seguinte: quando decidi usar as flores dos capitães na abertura, achei que seria inconsistente ter apenas as flores dos capitães para que a história do Ichigo tivesse coesão. Então pensei que deveríamos dar ao Ichigo a sua própria flor também. Pelas últimas palavras do Aizen no final do mangá original, imaginei que o tema do Ichigo poderia ser coragem. Então procurei uma flor cujo significado fosse coragem, e encontrei essa gloriosa, que parece chamas. Legal. Achei que ela ficava muito bonita, então decidi que era essa e propus ao Sr. Kubo, que prontamente concordou. E assim ficou decidido. Que legal. E aí o Kubo falou o seguinte: eu nunca tinha sequer considerado a ideia de escolher uma flor pro Ichigo. Ai, ai, cara, isso é muito engraçado. Maneiro. Porque a gente acha que mangaka planeja tudo, né? Não, não planejou. Nem E nunca aí. pensei. Bem legal, gostei. Pode ser. E aí Muito legal. vai sair Dusk Maiden pra. No mangá físico, né?
Aí olha só como é que tá, mais ou menos, que vai ficar a capa da edição Uau, especial. A edição especial, né? E aí, bonito, hein? o autor mandou o índice, né? Pra mim. Mandou o índice dos capítulos. Deixa eu Ó, que bonito. resolver isso aqui, peraí, senão vai ficar feio. Ele mandou o índice pra mim, né? Mandou o índice. Aí olha só o que ele me falou, cara. Olha o que ele me falou. Ah, e aqui o índice como é que ficou? Cara, Ó. ah, e aqui o índice como é que ficou? Cara, na moral, eu vejo esse negócio que eu escrevo, eu até pareço um cara inteligente, tá ligado? Tá com muita vaga. Cara, isso aí não é anormal. Porque eu também gosto de escrever algumas histórias e eu vou pensando em umas alternativas ao longo da escrita que quando eu acabo e mostro para um amigo meu, né? Quando eu acabo e ele lê a parada, ele fala: Caraca, cara, isso tá muito legal. Que não sei o que lá. Eu pego e falo pra ele assim: Cara, eu acho que eu tava possuído quando eu escrevi isso aí, porque isso aí não sou eu, não, mano. Porra, sabe? Mas é normal, porque eu acho que quando a gente está escrevendo, desenvolvendo a história, a gente acaba se tornando parte daquilo. Né? E lógico, tem muito do nosso carinho também, muita da nossa atenção, né? Muito da nossa do nosso ego também, né? E a gente vai desenvolvendo aquele universo, aquele mundo, aquele personagem e tal. Então, quando a gente começa a escrever e se empolga, a gente vai pensando em várias alternativas que possam ali caber naquele momento da história que está sendo contada. E eu acho que isso faz com que quando a gente termine a história, assim, leia, né, de forma como um espectador e tal, leia tudo, você fala, porra, eu escrevi isso mesmo? Não, não é possível. Aí você tem que passar para outra pessoa para ver se tá certo a empolgação tua, né? Aí quando a pessoa lê também, te dá um feedback e tudo mais. Claro que o feedback para mim de verdade é aquele que realmente traz alguma crítica da obra, né? Algumas coisas para poderem ser acertadas e tal. Porque para mim, crítica que fala: Nossa, isso aqui tá incrível, tá show, maravilhoso. Você pode superar tal coisa, tal. Por exemplo, para tal escritor, tal obra que não sei o que lá, tapinha no ombro e parabéns. Isso para mim não é crítica, não. Tá? A crítica de verdade é aquela realmente construtiva, é aquela que mostra os defeitos em que você pode realmente estar consertando. Isso para mim é crítica. Tá? Não posso estar errado, não sou escritor também, então, mas enfim. Mas eu gosto muito de escrever e desenvolver histórias. Eu acho isso muito legal, cara. Eu sou jogador de RPG, né, cara? Então acho que talvez eu tenha um pouquinho dessa veia de escritor de histórias, né? Desenvolver mundos, sabe? Deuses e tudo mais. Acho legal pra caramba. Vibes da história, cara. E tô feliz que o público tá curtindo, assim. Eu acho que a partir do volume 2 a galera vai pegar melhor a vibe. Aí, mas ele vai falando. Eu falo, Legal. mano, parece até que eu sou Mas inteligente nessa até que eu sou inteligente. escrevendo um negócio desse. Olha isso, cara. Parece que eu sou inteligente. E, cara, Legal. esse capítulo foi improvisado, 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 esse capítulo foi improvisado. Era pra ser uma coisa, virou outra. Entendeu? Porque tem muito como eu falei, da empolgação, né? Que a gente vai escrevendo, ideias vão surgindo e a gente vai encaixando como pode, né? Nunca nada absurdo, mas sempre algo que seja coerente com o momento, com a cena ou com o que os personagens em si podem fazer com aquilo que foi dado ali na cena, né? É bem legal, é trabalhoso, mas é bem legal. Então, o povo acha que mangaka planeja tudo, sei que. Cara, não, você vai fazendo. E Só vai, naturalmente a sua, só vai. a sua veia artística vai se manifestando. É, é bem legal isso. E estranho também, mas é bem legal. E aí, Estranho por quê? Porque isso mostra um potencial que você tinha e não sabia, né? É bem curioso. isso é muito comum de acontecer. Tiger, o novo capítulo de Tiger que vai sair. Cadê o Ratal? Mudou 4 vezes, cara. São 4 capítulos diferentes. Caraca, E o atual virou uma outra coisa, cara. Virou uma outra coisa. ó, que maneiro. Isso é a veia E criativa, cara. o Ratal fala a mesma parada, tipo, nossa, como assim, sabe? Potencial Eu nem criativo. imaginava que ia fazer um negócio desse. Aí eu faço Ninguém perguntas imagina. pra ele e falo, mano, não tenho resposta, não sei o que que é, eu só Ninguém botei porque eu imagina. achei legal. É muito louco, cara. Criação de história é algo vivo, mutável, Isso. não é planejado. É. O planejamento é para os grandes momentos.
Eu acho que não apenas isso, mas você tem uma ideia do que você vai fazer. Mas quando você começa a desenvolver mesmo o negócio, você vai surgindo coisas ali, momentos que você pode encaixar, que vai deixando não apenas o personagem, mas a cena em si descrita ali muito mais épica, sabe? É tipo nessa pegada mais ou menos assim. Até chegar nos grandes momentos, tudo muda. Então, ver o Cubo falando, eu nunca Eu pensei nunca pensei na nisso. possibilidade de dar uma flor pro Ichigo, faz muito sentido. Tá Porque sendo quando o cara tá sincero, né? fazendo Sendo a sincero. parada, ele tá na zona, entendeu? Na zona de fluxo. Ele não vai ficar pensando em um monte de... ele vai... A história se move naturalmente. Sim. E aí, enfim, ele continua. Então surgiu essa sugestão da Gloriosa. Foi incrível. Não fizemos nenhuma alteração ou ajuste. Foi simplesmente impressionante. Aí ele dá risadas. Legal. Eu achei linda a flor também E na aí a animação. informação do texto, né? Da Bankai. Aqui. Muito linda, hein? A Bankai desampactou de Urahara Kisuke, Benihime. A gigantesca Benihime, que se manifesta assim que ativada, possui a habilidade de reestruturar tudo aquilo que toca. Esse poder se estende a tudo o que existe dentro da área de alcance da Bankai. É possível reestruturar não apenas pessoas e objetos, mas até mesmo os domínios especiais criados pelo inimigo. O alvo que sofre o ataque é instantaneamente dissecado barra desmontado, tendo sua própria natureza e propriedades alteradas. Caraca, hein? Muito doido, cara. Muito louco. Então tá aí um pouco mais da explicação da Bankai do Urahara. Essa descrição parece bem apelativa, né? Bem apelativo, eu Bankai do acho. Urahara poderia criar o Rei das Almas? Cara, por definição em Bleach, uma Heiatsu muito menor do que uma Heiatsu muito Não maior não pode, né? consegue influenciar ela, Porém, tá? e se ele tiver um pouco da essência do Rei das Almas? Então, Mas como entraria isso, né? por mais que a pessoa possa ter muito poder, se a outra Heiatsu tá a um nível absurdo, o nível de intensidade desse poder diminui. É, isso é legal ele explicar, porque no RPG eu narrava exatamente dessa forma. Teve uma vez que teve uma, uma luta ali bem maneira entre um algoz, tá? Um algoz de. Quem joga DD vai saber identificar. Um algoz de Bane, né? O deus da opressão, 3.5, tá? E um paladino, o paladino da justiça de Tyr. Só que o que acontece? Eu não coloquei, eu nunca gosto de colocar os chefões, né, os boss, no mesmo nível dos personagens. Eu gosto de colocar eles entre um ou dois níveis, tá? Ah, mas por que eu faço isso? Porque um nível acima é quando é um contra um, tá? Quando é um contra um. Dependendo, pode ser um pouco mais apelão ou não, dependendo muito de quem é que ele está enfrentando ali, quem, né? Quando é dois ou três, às vezes, teve vezes que eu coloquei até três níveis acima para mostrar superioridade, né, e dar uma derrota para eles, para depois eles poderem se motivar com isso e ir atrás do vilão, como aconteceu, né? Eu faço de dois. Então, quando eu coloco dois níveis acima, por exemplo, isso é porque tem o grupo todo unido e lutando contra o adversário, entendeu? Então, dois níveis acima, eu acho que é até bem pouco. Né? Talvez fosse três níveis por aí, mas eu gosto de colocar só dois. Então o que acontece? Quando esse algoz e esse paladino estavam lutando um contra o outro, pelo algoz ter níveis acima, no caso esse algoz ele tinha dois níveis acima do paladino, que também estava muito forte já. Se eu não estou enganado, o paladino era 12 e o algoz era não, o paladino, não é isso mesmo. O paladino era 12 e o algoz era 14, tá? Que estava lá. E eles dois estavam lutando. Então, quando ele tentava usar, por exemplo, o círculo contra o mal, não funcionava contra o algoz. Círculo contra caos, não funcionava contra o algoz, porque ele era nível acima. E isso é legal porque faz o personagem, no caso o jogador, né, dono daquele personagem, pensar de forma estratégica como que ele pode atacar aquele inimigo, o que ele pode fazer para superar os avanços do inimigo, entendeu? Eu acho isso muito foda. Sempre fiz isso, sempre deu certo, sempre também irritei a galera na mesa, mas no final das contas dessa história que rolou, né, o embate entre esse paladino e esse algoz, deu que o algoz venceu, ele tomou a sova e depois ele quase morreu até, né? Ele ficou com um de PV, se eu não estou enganado.
Acho que. Não, um de PV nada. Ele tava com -8, porque ele tinha aquele negócio de duro de matar, né? E tal. Ele tava com -8. Aí o inimigo, pra humilhar, falou: Você ainda é muito fraco. E empurrou ele pra longe, quebrou a perna dele, quebrou o braço e tal. Jogou ele pra longe. Isso o grupo já tava todo ferrado também, tá? E disse: Você ainda é muito fraco. Aí abre um portal, entra pelo portal e abandona eles pra trás. Sabe? E isso aí motivou a galera pra caramba. Ó, motivou muito. Tanto que quando eles chegam pra cima, não tem aquela de não, vamos matar vamos juntar todo mundo e ir contra eles. Não. Negativo. Foi só o Paladino contra o Algoz na segunda vez. E dessa vez o Paladino mandou ver. E de novo, tinha colocado níveis acima e tudo mais. Só que agora ele foi agindo de forma mais estratégica e foi, né, minando ali os pontos de vida do personagem e foi vencendo. Foi legal pra caramba. Pra você ter ideia, na cena final, né, dessa batalha entre eles dois, o Paladino, ele pegou e foi na mão para cima do algoz, né? E o algoz vendo isso, ele não era leal nem nada, né? Mas ele pegou, largou a massa que ele estava usando e foi na mão também. Aí foi que ele se ferrou, porque o paladino ele também era treinado como monge, ou seja, ele tinha níveis de monge, então ele também conseguia, né, lutar como arte marcial. Maluco, foi muito bonito, cara, foi muito bonito. Muito bonito essa parte. E quando ele matou o algoz, então a mesa gritou, cara. Ah! Parecia, sei lá, final de Copa do Mundo. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Mas a gente vai ver no terceiro episódio a Orihime fazendo um dos feitos mais absurdos da história de Bleach, né? Uma cena extra nova, que a Orihime vai fazer um dos feitos mais absurdos de Bleach, simplesmente. Mostrando que a menina é braba. Anulando o poder do rei O, do rei das almas. Destruir a boneca quebraria Bankai? Sempre tive essa dúvida. Não sabemos. Ah, não sabemos. É provável, né? Porque uma vez que ela seja a fonte do poder, se ela for destruída, provavelmente sim. Mas o negócio é chegar até ela, né? Ah, Aí o aí acabou que eu nem falei a parada, né? Então, desculpa, rápido. Então, essa parada que foi perguntada aqui, eu acho que faz bem sentido o que o Narrat falou, porque se a Adoneus, né, é superior aos Shinigamis, entre outras coisas, o poder do Urahara ele não teria esse poder de refazer, né, o Rei das Almas. Até porque na minha opinião, se ele pudesse fazer tal coisa, ele teria feito. Ele não teria deixado o Rei das Almas naquele estado desde então. Entendeu? Eu acho que ele não poderia realmente fazer nada. Esse que é o caso. Mas que é curioso, essa bancar e fazer isso é. O Ale falou o seguinte, né? 3 raquetes bem fracos, na minha opinião. Mas todos foram, Ale. A maioria deles é trazendo informação que a gente já sabe. Os bons foram, tipo, Soldado Mimihage, que do nada soltou uma informação aleatória lá. Mas a maioria deles é a explicação que a gente já sabe. Isso aí é pra relembrar a galerinha. Resumindo é isso. Meu mano narrativando, por favor, olhar a imagem que eu te mandei no PV no Twitter. Eu acho que vai encaixar, vai deixar meio pensativo do porquê o anime ter mudado. Que pra mim é esquizofrenia pura. Não, isso aqui, mano, isso aqui desculpa. Isso aqui desculpa, cara. Isso aqui é esquizofrenia pura. Não, mano, isso aqui é pique Twitter. Isso aqui é pique Twitter, cara, desculpa. Brisa total, cara. Puta que pariu. Ah, que legal. Pô, mas se teve essa mudança pro Urahara, será que vai ter pra outros personagens? Nos outros episódios? Eu só fiz essa imagem pra fazer um paralelo, porque não é possível, porque o anime mudou esse olho do Urahara pra fazer um bagulho que parece o All Might. Não entra na minha cabeça, que é só porque é legal. Ah, foi você que fez essa imagem, João? Você que meteu. Achei que você tinha pegado essa imagem na internet, cara. Aí não, João. Vou ter que te banir, cara. Vou ter que te banir do chat. Não, cara, não é possível. Perdeu a linha, cara. Perdeu a linha. Deixa o fã se divertir. Aqui, a gente é anti-diversão aqui nesse chat. O motivo do ban foi leigo. Fica estranho, fica estranho. Eu concordo que fica estranho o negócio desse aqui. É verdade. Fica muito estranho. Mas pode ser a Reatsu Quincy, né? Que fica impregnada aqui. Do Gift. Cara, eu acho que não vai dar. Eu pensei nisso também, que quando entrou, no caso não apenas a Hayatsu, mas é como se fosse o veneno agindo também, né? Até porque enquanto ele ainda tá com a parada, ele está sendo infectado. Então se ele está sendo infectado, significa que o veneno está fazendo efeito, né? Dá em nada. Se der em alguma coisa, Urahara confirmado parte do rei espiritual, aí tu pode me marcar no Twitter e falar que eu não acreditei. Aí eu deixo você fazer isso. Porque Eu não acho que tem nada a ver não, ele como parte do rei espiritual, nem ferrando.
Eu não acredito mesmo. Mas se isso Isso aqui não. significar alguma coisa, eu não acreditei. Mas que eu acredito que ele faz parte da família que tá presa lá no inferno, isso eu acredito. Dá uma olhadinha na teoria que eu criei. É antiga, mas interessante. E você vai estar certo. Nossa, eu não acho que tá meio rushado, pelo menos esse começo da última parte. Otsuki, não é que eu acho que tá meio rushado. Essa parte da história é rushada. O arco final É fica rushado. absurdamente rushado a partir da divisão zero. Só que aí o anime deu um tchan, né? Ajudou e tal. E aí, aqui não tem muito o que fazer. Ah, na Batalha do Askin e tal. Mano, acaba a Batalha do Askin logo, pelo amor de Deus. Tá mais do que certo acabar essa porra logo. O que a gente Pô, eu queria mais, cara. Eu queria ver mais batalha, não mais papo dele. Mas tá bom, até onde eu vi eu gostei. quer ver estendido mesmo é Ichigo. a batalha final, Uhum. que foi a mais prejudicada, né? Mas o arco final, ele vai tendo esse problema mesmo. O problema é do material base. Aí o anime está adicionando coisas, né? Uhum. A partir do terceiro episódio agora, no terceiro episódio a gente vai ter muita cena nova. Oh, Que a gente ficou doido quando a gente viu a versão filme. Que aí vai ter interessante. o peixe do Ishibei, e aí o negócio vai perder o controle, vai ficar maluco. Vai ter cena nova da Orihime, vai ter cena nova do Shed com os Aí, gigantes. caralho. Boa. Aí eu imagino que o ritmo vai dar uma ajustada. Mas aqui nesses dois episódios iniciais é isso mesmo. No primeiro episódio já teve muita coisa nova, né? Na Batalha do É. Ishida. Nesse episódio também teve. Mas a Batalha do Askin não teve coisa extra. Teve Extra, né? ali uma extensãozinha do Urahara farmando aura, deslizando. Mas a luta ficou bem próxima do que é no mangá. Porque a Batalha da Uruichi dura um capítulo. E a do Urahara, acho que é um capítulo e meio. É, no anime eles já deram uma Caraca. estendidazinha nisso aí. É, a gente vai ter que ver muita coisa ali sobre o Ishin e o Ryuken. É muito importante que seja estendido neles. Então, assim, não é tudo que tem que ser estendido, eu acho. Por exemplo, essa batalha aqui não tinha que ser estendida. O que a gente tem que estender é o que é realmente relevante pra história. Ah, mas eu queria ver mais pancadaria, cara. Mas eu acho que é isso. Esse episódio não tem tanta coisa pra comentar assim, fora o que a gente já falou, né? Porque ele é a finalização dessa luta que já tem seus problemas, que a gente já discutiu. É, finalização da batalha da temporada passada, na verdade, né? Acabou agora a temporada passada, entre aspas. Porque o novo vem agora, do terceiro pra frente, né? Aqui era a conclusão da segunda temporada, praticamente. Durante o episódio, o resto ali, contexto. Segunda não, perdão. Terceira. Ishin, Ishida e Uryu versus Julgran e agora o Ichigo versus o Yurabara. Uhum. Narras, quando o Rei Quincy morreu no passado pro Yamamoto. Hã? Ah, morreu pro Yamamoto. Pera aí, mano. Eu vou ter que fazer um negocinho com você rapidamente, tá? Morreu pro Não é Yamamoto? nada pessoal. Não. É só porque você falou que o Rei Quincy, 900 anos atrás, morreu pro Yamamoto. Baby, now you feel like love for all. Nothing bright for everyone. Loving out your fantasy, the brightest love of the world to see. Now you feel like love for all. Nothing bright for everyone. Morreu pro Yamamoto, cara. Não, Aí não, jamais, mano. Aí jamais. não. Não, negativo. Negativo. Mas deixa eu continuar, né? Não morreu pro Yamamoto, morreu pro Sasakibe. Mas ok, eu entendi o que você quis dizer. Só aproveitei pra fazer um meme, tá? Nada pessoal. É só que eu tinha que usar. Eu tenho que usar isso aqui em algum momento, pô. Eu não posso fazer isso no Twitter, porque é sacanagem, pô. Tem quase 40 mil seguidores no Twitter. Onde ele ficou em estado de coma, ou deixou de existir e virou uma entidade abstrata e só recuperou sua forma física, com o Ash Valen, que matou a mãe do Ichigo e todos os Queens impuros. Cara, provavelmente ele nasce, né? Ele nasce e a gente não sabe exatamente como acontece, mas ele nasce e vai absorvendo o poder. Aí, né, não sei se ele nasce como bebê ou se a energia, a Reiatsu, forma ele de novo e ele vai, né, se recuperando. A gente não sabe o que acontece. É, até porque não explica, né, também o que que acontece ali pro Yurabara existir, né? Mas ele morreu. O corpo dele ali morreu e já era. É, Ele o Sasakibe veio com tudo. não ficou guardado pelos Tanto que foi o primeiro a morrer, coitado. Shinigamis ou foi levado de volta pelos Queens. Que dá a entender que o corpo morreu. Uhum. Vira pó. Só que aí ele nasce de novo. Se ele nasce como bebê ou se ele nasce sendo manifestado de novo, a gente não sabe. Pelo que dá a entender a parada, tipo, ele pode ter renascido
devido a alguma. Já que ele tem ligação com o Rei das Almas, né? Ele pode ter renascido devido à sua ligação em essência com o Rei das Almas, ou seja, ele não foi completamente destruído, né? Ele pode ter ficado inerte por um tempo e depois, com o acúmulo de Reishi, não sei, de repente, ele pode ter usado esse acúmulo de Reishi, que não é um Reishi normal, é um Reishi mais poderoso e tal, não sei. E através desse núcleo que pode ter se formado aí o Yuha Barra, né? Só que eu não entendi isso. Se ele se formou simplesmente do nada ou ele foi gerado por uma mulher. É isso que eu não consigo entender. Eu queria entender isso, eu não consigo. Ele tá com o All Might sim, o Windrix. No mangá, divide o All Might entre o Julgram e o Rabar. No caso, cada um tá com um. Quando um tá, o outro não tá. Mas aqui tá misturado. O Julgram tá com um All Might incompleto. Enquanto O Julgram ele é tipo um avatar do All Might, né? o Rabar parece estar com o All Might completo. Uhum. Tá explicado, Rafa. Rafa, você sobreviveu à execução pública, Rafa? Você pode dizer com orgulho agora, já virei exemplo no chat do Narrativando. Faz parte do ritual aqui, cara. Todo mundo já virou. Pô, mais cedo agora, mano. Olha o que o João compartilhou, cara. O cara é muito doido. Todo mundo vira exemplo uma hora ou outra, cara. É normal. Faz parte da comunidade. Já virei exemplo por algo que não falei. Esse é top, hein? Tipo, será que o povo no YouTube entende que a gente faz isso de brincadeira? Faz parte do ritual de amizade na live? Ou o povo no YouTube fica com raiva quando isso acontece? Tipo, Provavelmente quem não entende fica com raiva, mas não entende que amizades são feitas assim, né? caraca, ele está maltratando o chat. Eu fico me perguntando. Porque aqui pra mim na live é como se eu estivesse fazendo brincadeiras zoeiras com os meus amigos, sabe? Legal. Mas é tudo no amor, não é na maldade. Tudo Isso bom. alimenta o Nas hipotético, é verdade. Então me diz aí nos comentários o que você achou desse episódio. Gostei Pra mim, muito. como eu comentei no vídeo, a parte chata do Asking, que eu acho que poderia ter sido feito de formas muito melhores, mas infelizmente, né, a história estava rushando pro final. E o anime vai estender coisas que são mais relevantes. Então essa luta, graças a Deus, não foi muito estendida. Eu queria uma luta mais estendida. Uma pancadaria, não bate-papo, não explicações, pancadaria mesmo. Teve só uns detalhezinhos ou outro a mais ali, de uma coreografia de luta e tal, mas felizmente já acabou. Agora a gente vai ter mais do que interessa de Agora a terceira temporada começa de verdade, né? Agora é praticamente o primeiro episódio da temporada nova. Né? A quarta temporada começa agora, no próximo episódio. Porque isso aqui é como eu falei, são os dois episódios que poderiam finalizar a terceira temporada. Né? Eles meio que continuam todo aquele problema lá. E agora, com o fim do Esken aí, a gente vai para o início realmente da terceira temporada. Da quarta temporada, cara. Eu tô com a terceira temporada na cabeça. verdade. No próximo episódio, o episódio passado também teve uma extensão legal da luta do Ryu. Vamos ver como é que vai ficar o episódio 3. Na verdade, a gente já viu no filme em live, né? Mas o episódio 3 vai trazer muita novidade legal pra gente poder debater. Finalmente o peixe vai chegar. Então, me diz aí nos comentários o que você achou dessa luta. Você gosta do Asking? Eu não gosto do Asking. Quero saber a sua opinião. Eu acho Dá like no interessante. vídeo, se inscreve no canal e semana que vem tamo junto de novo. Então é isso aí, valeu e falou! Eu acho interessante o Asking. É cientista, né? Eu acho o Aizen também foda, enfim. Então aqui tá o canal do Narrativando, tá, pessoal? Canal sensacional aí. E bem, como uma análise breve e rápida, eu vou dizer o que sobre esse episódio. Eu gostei muito da paleta de cores que ele trouxe. Aliás, desde o início, né, desde a primeira temporada do Bleach Blood War, eu venho elogiando muito a paleta de cores. Dessa vez não foi diferente, né? Eu gosto muito do início, principalmente, que trouxe um colorido bem bonito, falou um pouco daquela flor ali, né? Que agora eu sei, graças ao Narras aí, que significa coragem. Eu acho que tem muito a ver com o Ichigo também, né? Eu gostei da luta. Eu, de fato, assim, não curti muito também o tempo que o Asken levou pra explicar tudo e blá blá blá, né? Tudo bem, é necessário e tal, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais rushado isso aí, mas não foi. Né? A batalha eu achei muito rápido, queria que tivesse mais coisa acontecendo, mais batalha, não explicação. Sei lá, uma provocaçãozinha aqui, outra ali, sabe? Uma espetadinha no ego do Urahara, uma espetadinha no ego do Asken, isso ia ser maneiro. Enquanto eles caem na porrada, destruindo a parada toda. Isso seria mais legal.
entendeu? E nesse interim ali mostrando o que tinha outra pessoa ali, entendeu? Observando aquele negócio ali, esperando o momento oportuno pra agir. Não foi dessa forma. Achei legal pra caramba ver o Green Joe e o que ele fez, achei muito maneiro, mas de fato não houve a surpresa, né? Não houve uma preparação. Então eu acho que poderia ter sido preparado melhor. Achei interessante, sim, gostei muito de ver o Green Joe, gosto pra caramba do Green Joe, né? Acho que é um dos personagens mais queridos que eu tenho aqui na obra de Bleach, né? E achei legal, porém eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor. Né? A questão da luta ter sido rápida, isso me deixou um pouco puto, né? Porque eu queria mais batalha, mais pancadaria, mas não teve. Mas achei bem legal. Achei a batalha não, a Bankai do Urahara interessantíssima, muito legal. O poder dela também roubado pra caramba, tá? Muito roubado, tá? Mas eu não vejo o Urahara contendo a essência de Rei das Almas, não. Eu pelo menos não vejo. Eu não consigo entender isso. Mas eu acredito que ele tem alguma coisa a ver sim com a família nobre que está presa lá no inferno, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar para você aqui depois o link desse vídeo aqui na descrição, o link desse vídeo, dessa teoria, que eu sei que tem muitos canais por aí fazendo a mesma teoria que eu, ou chegando próximo a ela, dando uma ideia diferente, mas a que eu trouxe também tá bem interessante, dá uma olhadinha porque eu acho que vale a pena, e até porque se você tem alguma ideia diferente, vá lá e comenta qual é a sua teoria sobre o Urahara ser realmente o grande vilão da obra de Bleach. Lembrando que no início de tudo, o Tite Kubo iria colocar o Urahara como vilão. A ideia foi descartada? Não sei. O que você acha? Manda aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, beleza? E quanto à parte lá do Rei das Almas, né, com o Ichigo e a Orihime, é muito legal como que eu consigo ver e sentir toda essa confiança, essa intimidade de confiança que o Ichigo tem com a Orihime agora. E a Orihime com ele. A Orihime sempre teve, né? Mas os dois agora meio que estão ali ligados mesmo, sabe? Há um elo muito forte ali entre eles. E eu achei isso muito legal, sabe? Tanto que ele pede para ela ficar com ele, né? Ele pede para ela estar junto a ele ali na batalha. Coisa que não fazia anteriormente, né? Nas batalhas anteriores e tal. Agora ela tá com ele. Será que é porque ele sabe que ela tem potencial para fazer isso? Ou porque ele já deixou ela tempo demais de lado? Sabe? Eu acho que ele sabe que ela tem um grande potencial para isso sim, para poder ajudá-lo. Então por isso que ele chamou, sabe? Eu acho muito legal esse enfrentamento do Yhwach com o Ichigo. Pô, só me deu mais vontade de continuar assistindo, mas infelizmente a gente só vai ver no terceiro episódio. Eu gostei muito, a trama tá interessante, né? Legal pra caramba. De novo, a paleta de cores eu amo desde da primeira temporada de Bleach Blood War. Agora é esperar porque eu tenho certeza que só vai melhorar. A qualidade tá muito bonita de arte do anime. Tá? Eu não sou mangaka, não sou quadrinista, não sou nada disso, mas que eu posso falar, tá muito linda, cara, tá muito linda, muito legal, e é muito provável que no próximo episódio a gente já veja algumas coisas a mais aí referente ao Hitsugaya. Não sei se vai ser esse o caso, mas vamos ver aí para o próximo episódio de Bleach Blood War, tá bom? E vamos que vamos. Mas você que assistiu, gostou? Achou braba a bancada do Urahara? Joga aqui nos comentários. Já sabia como é que ela era? Como que ela funcionava? Joga aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. E eu tenho certeza que vai valer a pena pra caramba esse bate-papo. Porque é Bleach. E se é Bleach, não tem como, não é verdade? Valeu, pessoal. Obrigado pela sua passagem. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado também pelo seu like. Isso aí faz muito e ajuda demais aqui o canal a se manter em evidência nessa plataforma. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Não foi só de sacanagem. Agora acho que vai.